Boa tarde, gente. Todo mundo bem aí? Na paz do eterno? Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade, se eu achar o que eu estou procurando. Qualidade da coisa aqui, da claridade, sabe, gente? Então, todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Esse vídeo só vai sair amanhã, terça-feira, viu? Mas eu vou fazer ele hoje, porque hoje eu estou tendo um tempinho e amanhã não sei como é que vai ser meu dia, porque eu estou com visita e programando, né, a viagem para domingo, então tá meio corrida aqui para mim, gente. Mas nós vamos terminar esse livro de Jó, porque precisamos terminar esse livro de Jó para quando eu chegar em Chipre, vai ser somente sobre a vida de Jesus de Nazaré. Então, nós terminamos ontem não, no vídeo passado, né? Não foi ontem, foi no vídeo passado, nós terminamos os discursos dos amigos de Jó e daquele rapaz do Eliú, né? Eles foram embora, todo mundo, e Jó ficou lá, talvez com um ou dois, os mais chegados, né? Família, alguma coisa assim. E depois de uns dias, Jó devia estar daquele jeito que vocês imaginam, né, gente? Porque se fosse eu, meu Deus do céu. Então, depois de algum tempo, nós vamos imaginar o que aconteceu na cabeça de Jó, o que aconteceu depois disso. Todo mundo sai, fica Jó sozinho com a mulher e talvez alguns ou dois familiares ali. E Jó, naquele estado, com lepra, coçando, todo mundo tentando ajudar ali, limpando aqui e ali. Na minha concepção, no meu pensamento, Jó deveria estar assim, numa situação de muito estresse. Quando você está estressado e com muita agonia no seu coração e sem resposta para as suas perguntas, o que que você faz? Amigos te abandonaram. Os melhores amigos que ele tinha vieram, falaram, não queriam que ele confessasse uma coisa que ele não havia feito, ele não confessou, os amigos foram embora, desistiram. O rapaz mais novo chegou, falou. O que que você faria? Você, o que você faria? Eu, se fosse eu, nesse sentido, eu simplesmente me fecharia e talvez o que eu fizesse demais, que é o que eu gosto de fazer, eu me afastaria daquele lugar, daquele momento, procuraria um lugar onde eu me sentisse muito bem, embaixo de uma árvore, embaixo de uma árvore, do lado de um córrego, de um rio, eu ia para a natureza. Eu ia ficar direto com a natureza. E lembra, gente, que naquela época não tinha nada do que nós temos hoje. Não tinha essas cidades grandes, não tinha nada. O máximo que tinha era uma vila, que eles chamavam de cidade, claro, né? Uns 50, 60. Tinha vilas que tinha, assim, 600 pessoas, mas tinha vilas que tinha só 20, né? Eu não sei quantas pessoas tinha em volta ali, a vila mais perto da casa que ele fala que ele sentava na porta da cidade. A cidade, então, devia ter pelo menos umas 200 pessoas, ou 300, 600. Para vocês terem uma ideia, uma cidade maior lá, uma cidade assim que floresceu e cresceu muito, chegou a 1000 pessoas. O que aconteceu com Jó aqui é que Jó deve ter saído, porque o que nós vamos ler aqui, no capítulo 38, é Deus falando com Jó, mas de uma forma inusitada, de uma forma diferente.
Quando Deus falou com Moisés, ele falou de uma sarça. Agora com Jó, ele vai falar de um redemoinho. Quando Jó falou com Elias, quando Deus falou com Elias, ele falou através de uma brisa suave. Com Jó, ele vai falar de um redemoinho. Então, para estar diante de um redemoinho, para Deus falar com Jó num redemoinho, ele tinha que estar no campo, sem casa por perto, só Jó e a natureza. Jó e aquele mundo na frente dele. E para que haja o redemoinho, era necessário que tivesse terra em volta. Então Jó deveria ter pensado, não, já que eu estou ruim mesmo, já que não tem jeito para mim, eu vou andar, vou ficar num lugar deserto, e que seja o que Deus quiser. Se Ele quiser me levar ali, que me leve, eu não estou mais ligando para nada. Jó havia desistido. Vamos lá, capítulo 38. Depois disto, depois de tudo aquilo, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Você já pensou, gente? Você está sentado ali, todo rebentado, coçando mais do que precisava, sua pele toda enrugada, toda preta, magro que devia estar magro, não comia. Ele senta ali, aí de repente começa a formar um ventinho, o vento foi ficando mais forte, mais forte. Aí de repente levanta da terra aquele, lá no Brasil a gente chama, é redemoinho mesmo que chama, né? Tá vendo uma ventania, aí faz aquele negócio assim, né? Já olha para aquilo, acha interessante, diferente. Pensa, agora esse redemoinho vai me pegar e me levar. Eu tô magrinho mesmo, é fácil para ele me levar, me jogar lá longe, eu me arrebento no chão e aí acaba o meu sofrimento. Eu também pensaria assim. Eu me colocaria ali até de pé se eu conseguisse, para que o redemoinho me pegasse mais fácil. Mas aí o redemoinho não pegou Jó. Ao invés de pegar Jó, o redemoinho falou com Jó. E ele diz: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eliú. Jó, não liga para aquele menino que ele falou, não, Jó. Ele não tem conhecimento, Jó. Jó devia estar amargurado por causa das palavras daquele rapaz, um menino mais novo, muito mais novo que ele, dizendo que tinha todo conhecimento, que nele não havia defeito. Aí o Eterno diz para Jó: Jó, quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Gente, se você perguntar assim, Miriam, como é que Deus falou no redemoinho? Não sei. Como é que Deus falou para Moisés numa sarça ardente? Não sei. Que tipo de voz? Também não sei. Como é que Elias ouviu a voz eterna naquela brisa que passou? Não sei. Como é que o Senhor fala comigo? Ele fala comigo. Agora, eu não sei como é que eu não sei como é que eu entendo quando o Senhor fala comigo, porque eu entendo. Existe um canal em que o Eterno fala com a gente. Se você está conectado com esse canal, você ouve. Eu ouço muitas vezes falando comigo. Outro dia que eu acho que foi ontem aqui no balcone, eu estava, olha gente, eu estava pensando
E o Senhor disse: não, Miriam, não vai ser assim. Ai, Jesus, como é que a gente ouve? Eu não sei, gente, a gente ouve. Eu disse: tá bom, Senhor. Aí o Senhor fala com Jó: Jó, quem é esse menino que está falando sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Agora o Senhor está falando com Jó. Jó não liga para o que ele falou. Porque os que os amigos de Jó falou não machucou tanto Jó, mas o que aquele menino falou machucou muito o coração de Jó. E quando eles foram embora, talvez Jó até deu graças a Deus, vai mesmo. Aí o Senhor fala: Jó, não liga não, ele não tem conhecimento. Aí ele fala: agora, Jó, cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. Gente, o Eterno dizendo para Jó: Jó, agora eu vou perguntar para você e você vai me responder. Ai, garganta, gente. O Senhor tem de renovar minha garganta. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O Eterno está sendo muito prático aqui com Jó. Jó, onde você estava quando eu decidi criar a terra? Cordel, gente, é a trena, né? A trena para medir o tamanho certo, para fazer a fundação certa da construção. O Eterno fala: ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? O Eterno está comparando a criação da terra com a construção de uma casa. E ele diz: ó, onde você estava quando eu coloquei a fundação? Quando a terra estava revolta, vazia, um tumulto, uma confusão, são uma bola de fogo. Onde você estava? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Gente, olha que conhecimento incrível. Quando o Eterno cria, quando o Eterno cria, os seres em volta ficam alegres. Eles cantam, rejubilam quando o Eterno está criando. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora. O Eterno cria até hoje. O que Jesus disse? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Eterno não parou de criar. Não. Se você estuda um pouquinho de astronomia, você vai ver quantos universos, quantas estrelas estão sendo formadas justamente agora, quantos planetas estão sendo formados justamente agora, para que futuras vidas possam habitar. O universo é muito grande, gente.
Não é só a Terra que é habitada, não. Não é só a Terra que é possível ser habitada, não. Existem clusters de novas criações estão sendo formadas agora. Se você estudar um pouco de astronomia, você vai entender que até agora, inclusive na nossa galáxia mesmo, no centro da nossa galáxia tem é como se fossem umas nuvens, gente, elas têm várias cores, uma loucura, é uma loucura. É tão grande, que é assim, 10 vezes maior do que o nosso sistema solar. E olha que o nosso sistema solar é imenso, imenso. Levaria uns 100 e poucos anos de vida humana, viajando na velocidade da luz, para chegarmos no final da do nosso sistema solar. Você sabe quantos anos leva uma espaçonave para chegar lá no último que a gente consegue enxergar, né? O último planeta que a gente consegue enxergar? Ela leva 14 anos. 14 anos. Uma navezinha pequenininha que tem uma velocidade incrível. 14 anos para chegar no sistema, no último planeta que nós enxergamos. Depois, o nosso planeta tem um cinturão de asteroides. Aí depois tem um vácuo imenso que aí, gente, nós temos uma nave viajando, olha, deve ter uns 40 anos. Ela ainda nem chegou nesse cinturão. É. Agora você imagina a galáxia toda. Então o Eterno continua trabalhando e formando novos sóis e novas estrelas e novos planetas. E Jesus afirmou isso para a gente. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por quê? Porque Ele é o Criador. Jesus de Nazaré cria também. Então, quando o Senhor cria, as estrelas ficam alegres. Os anjos, os arcanjos, os serafins, tem muito mais, gente. É muito mais do que anjo, que querubim, serafim. Tem outros seres. Tem um ser que eu gosto muito eu gosto muito deles, apesar de saber que eles não têm conexão com a gente, assim, com nós humanos, porque eles são poderosos demais. Mas eles são chamados o sem nome. Eles não têm nome. Eles são poderosíssimos. São eles que observam quando tem uma estrela formando, quando tem um outro planeta sendo formado. Aí eles vão lá olhar como é que ele está sendo formado, se tem possibilidade de vida. São esses seres que eles nem nome não têm, de tão poderosos que eles são. Quem encerrou, versículo 8, quem encerrou o mar com portas quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório? Quando fixei limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolhos? Por que você acha que o mar não invade a terra? Ele bem podia invadir, mas não invade. Você sabe que o Mar Morto ele está muito abaixo do nível, o Mar da Galileia muito abaixo do nível do mar. Quer dizer, era só o mar resolver assim, fazer uma onda maior que invadiria tudo aquilo. Mas o Senhor fala que quem que colocou ferrolho para que ele não invada a terra? Você sabe, Jó? Aí ele fala, versículo 11,
quando eu disse até aqui virás e não mais adiante. O Senhor é quem controla o nível do mar, até onde ele vai. Então, se o mar invadir, é porque o Senhor permitiu. Versículo 12. Já deste ordens amanhã. Jó, você já deu ordem amanhã ou mostraste a alva o seu lugar? Você já falou dia? Vem. Manhã? Come on, vem depressa. Não, né? Você não faz isso. Quem ordena isso é o Eterno. Para que ela agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios. Ai, Jesus, tem compaixão de nós. Interessante isso, né, gente? Então, amanhã, as manhãs é que derrubam os ímpios. E a palavra diz que o Senhor renova as nossas forças toda manhã. Então, o ímpio, ela tira e o justo, ela renova. Olha que conhecimento incrível esse. Você não precisa fazer nada com o ímpio. O próprio amanhecer do dia faz. É só o Senhor ordenar. Versículo 14. A terra transforma como barro sobre o solo, suas feições sobressaem como vestidos. Isso aqui é interessante, gente. A terra se transforma como o barro sobre o solo, sobre o selo. Suas feições sobressaem como vestidos. Interessante isso, porque realmente a terra se renova, viu? Ela vai modificando, vai mudando. Onde era mar vai ser terra, onde era terra vai ser mar. É isso aqui, esse versículo aqui, ó. A terra, versículo 14. A terra se transforma como o barro sobre o selo. Suas feições sobressaem como vestidos. Quer dizer, ela vai trocando de vestimento. Versículo 15. Aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Quer dizer, amanhã, toda manhã, ela pode quebrar o ímpio e negar que o ímpio veja a luz. Versículo 16. Entraste nos mananciais do mar ou passaste nos recessos das profundezas? O nosso mar, os oceanos são incríveis, viu, gente? Muita coisa, muitos segredos dentro dos nossos oceanos que a gente ainda não sabe. Entraste nos mananciais do mar, ou passeaste nos recessos das profundezas? Foram-te reveladas as portas da morte? Viste as portas da sombra da morte? Eu nunca vi. Compreendeste a largura da terra? Dize-me se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? É. Ai, é porque eu tenho tanto conhecimento com relação a muita coisa, quando eu leio assim, eu já ligo com outro conhecimento que eu já tenho, sabe? As trevas, por exemplo, tem da mesma forma que tem o céu acima, tem o céu abaixo. As profundezas das trevas é no Hades, gente. É.
Versículo 20. Podes levá-las aos seus limites? Conheces as veredas da sua casa? Ele está falando aqui da... Gente, eu estou com alergia, e essa alergia, eu trabalhei bastante hoje usando produtos químicos, então eu estou atacada, viu, gente? Então não preocupa não, a alergia, porque eu usei verniz hoje, e aí me bagunçou mais do que eu já estava. Eu estou tomando antialérgico. Se eu não tivesse tomando, estava pior. Então, o Senhor está falando aqui para Jó, versículo 19: onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Podes levá-las aos seus limites? Conheces a vereda da sua casa, as veredas da sua casa? Não, né, gente? A gente não conhece de onde que vem a escuridão. Por exemplo, se você sair daqui do nosso sistema solar, não, se você sair da Terra, se você for lá para a, a, aquele, como é que chama? A estação espacial, você olhar, você só vai ver escuridão. De onde é que essa escuridão vem? É isso que o Eterno está perguntando para Jó. Você sabe de onde que essa escuridão vem? Você pode ir até o limite dessa escuridão? Não. A gente não tem condições. Versículo 21. De certo tu conheces, pois então já eras nascido. Ah, não. Podes levá-la aos seus limites? Conheces as veredas da sua casa, da sua própria casa, Jó? Aí o Eterno fala, de certo, conheces as veredas da sua própria casa. Eu conheço toda em volta da minha casa, eu conheço toda a minha casa. Então isso é que o Eterno está perguntando, você conhece, porque você já é nascido. De certo tu o conheces, pois então já eras nascido, e grande é o número dos teus dias. Quer dizer, já não era tão novinho, né? Entraste nos depósitos da neve, ouviste os depósitos de Saraiva, que eu reservo para os tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se dispersa o relâmpago, ou lugar onde o vento oriental é espalhado sobre a terra? Quando o relâmpago entra na terra, a gente não tem nenhuma ideia para onde que ele vai, né? Ele deve energizar algum campo energético que tem dentro da terra. Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade com relâmpagos e trovões? Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem gera a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congela, podes atar as cadeias do sete estrelo? Podes soltar os laços do Orion? Ele está falando aqui dos sistemas, né? Das constelações que estão no céu. Podes produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Uau! Sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Podes erguer a tua voz às nuvens e cobrir-te com a abundância das águas? Ordenas aos relâmpagos que saem e te digam, eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria no íntimo ou deu entendimento à mente? Ai, Pai.
Quem tem sabedoria para numerar as nuvens? Quem pode despejar os odres dos céus? Quando o pó se transforma em massa sólida e os torrões se apegam uns aos outros, caças a presa para os leões e satisfazer a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis ou estão à espreita nas covas, quem prepara os corvos o seu alimento quando seus pintinhos gritam adeus e andam vagueando por não terem o que comer? Uau! Ai, Jesus! Gente, o Eterno está falando para Jó, Jó, abre o teu olho, Jó. Vê a imensidade desse universo, cada coisinha que existe nele. Eu que comando, eu que crio, eu que realizo, eu que sustento. É isso que o Eterno está falando para Jó. Jó, nada passa despercebido por mim. Eu vejo tudo, eu controlo tudo, eu alimento tanto o filhote do passarinho, como o filhote do leãozinho, como as nuvens, como a água que você toma, como o ar que você respira. Eu controlo tudo. Onde você está, Jó? Isso é uma lição para mim e para você. O Senhor está no controle de todas as coisas. Só nesse capítulo 38, o Senhor está mostrando para a gente, desde da eternidade, desde do sistema galáxio, do sistema da nossa galáxia, do sistema solar, do sistema ele fala aqui do Orion, ele fala aqui da Ursa Maior, que são constelações que estão, gente, distante da gente, assim, não sei nem quantos mil anos. E o Senhor está dizendo, eu controlo tudo, tudo. Eu guio a Ursa Maior com os filhotes, a Ursa Maior é uma constelação de estrelas, muitas, não é só uma estrela, não. A constelação de Orion tem várias estrelas, maiores do que o nosso Sol. E o Senhor está dizendo, Jó, tanto faz as estrelas, quanto o animalzinho, um passarinho, que ele fala aqui, né? Os corvos, ele ainda escolheu um passarinho bem esquisitinho, né? Ele ainda fala, foi eu que cuido. Papai do céu, ele cuida de nós. Por isso que Jesus disse, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer ou beber? Esse é conhecimento que Jesus tinha do Pai. Não preocupa com nada, não, ele cuida. Ele cuida das estrelas, como é que ele não vai cuidar de você? Ele cuida das flores, como é que ele não vai cuidar de você? É essa a lição desse capítulo. É isso que o Senhor estava falando para Jó. Jó, o que aquele menino falou, ele não sabe nada. Eu também não sei nada. O pouquinho que eu sei me faz chorar. Da grandeza que esse Deus. Imagina que ele me ama. Eu que não sou nada. Imagina que ele te ama. Você que não é nada. Nós temos um Pai. Graças a Deus, louvado seja o Eterno. Baruch Hashem. Fiquem com Deus, tenham um bom final de dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.